Capítulo 3. A mente consciente e subconsciente. A lei da atração funciona com base na colaboração entre pensamentos, sentimentos e ações. E esses três elementos se originam em sua mente. A mente é dividida em três partes, cada uma das quais desempenha um papel de suma importância em sua vida. A mente superconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente superconsciente tem sido chamada de inteligência coletiva, consciente ou infinita. Você já deve ter ouvido falar do sexto sentido. Se você já experimentou aquele fenômeno em que tem aquele instinto visceral, ou de repente teve um lampejo de inspiração, uma ideia ou um palpite, então você foi tocado pela mente superconsciente. Todas as mentes do planeta estão conectadas a este nível. É a fonte de todo conhecimento. As melhores ideias que conhecemos vieram da mente superconsciente. Todo grande inventor, gênio ou artista, consciente ou inconscientemente, aproveita essa inteligência para resolver qualquer problema em que esteja trabalhando. Se você leu o livro As Leis do Sucesso de Napoleão Hill, publicado em 1928, já deve estar familiarizado com este conceito. Esta é a ideia em que se baseiam os masterminds, ou os grupos de mentores que são tão populares hoje nos círculos empresariais. Enquanto a mente superconsciente é impessoal e conecta todas as mentes do universo, sua mente consciente e subconsciente são únicas e pessoais para você. De acordo com neurocientistas cognitivos, estima-se que 5% de sua mente está consciente e os 95% restantes estão subconscientes, embora não possamos determinar a porcentagem exata com certeza. Seu subconsciente é mais poderoso do que qualquer pessoa pode compreender e influencia a maioria dos seus pensamentos e comportamentos conscientes. Sua mente consciente está trabalhando agora mesmo, enquanto você lê isto. É a parte de você totalmente consciente do que está acontecendo agora mesmo. As escolhas e as decisões são feitas através dela. Esta controla a memória de curto prazo, ou memória de trabalho, que é a memória a qual nos referimos ao longo do dia enquanto funcionamos. Por exemplo, quando você pensa sobre sua lista de tarefas e se lembra de seus compromissos. A mente consciente desempenha o papel de juiz no funcionamento do cérebro, pelo menos em parte. Aqui se avalia a importância da informação que vem do mundo exterior. É aceita ou é rejeitada? O raciocínio é feito, os julgamentos são formados e as decisões são tomadas. Uma das tarefas ou atividades mais importantes da mente consciente é programar nosso subconsciente, e nós o programamos quando aceitamos e internalizamos qualquer ideia como se fosse uma verdade inquestionável, ou quando estabelecemos certas crenças sobre o mundo, sobre outras pessoas ou sobre nós mesmos. Também é analítica, por isso pode avaliar fatos e dados, resolver problemas matemáticos e te ajudar com a ortografia. Por último, mas não menos importante, é a fonte de sua força de vontade. Uma observação especial sobre a força de vontade é que ela existe apenas para que você possa suportar o estoico a curto prazo, de modo que normalmente você não conseguirá mudanças permanentes se confiar apenas na força de vontade. Por outro lado, a mente subconsciente controla todos os seus hábitos e emoções. Pode ser comparada a um computador que armazena os dados de todas as experiências que você teve. Não analisa ou racionaliza. É responsável por controlar o sistema nervoso autônomo, que afeta os batimentos cardíacos, a digestão, a respiração, as pupilas, a excitação e praticamente todas as funções automáticas do seu corpo. A mente subconsciente fará o que ordenamos. Os únicos limites são aqueles que atribuímos com base no que acreditamos ser possível e impossível. Não tem o poder de rejeitar nada, pois não consegue distinguir entre o bom e o que é mal, se algo é verdadeiro ou ficcional, ou se a experiência que armazena é real ou imaginária.
Todas as informações são aceitas com o mesmo valor, sem fazer juízo sobre elas, e as armazena na memória como qualquer computador faria. Quando você sente ansiedade, raiva ou medo, essas experiências ocorrem no nível subconsciente da mente. O amor, a felicidade e a paz também são geradas por reações químicas dentro dela. Medos, mentiras, limitações ou qualquer outro tipo de pensamento negativo pesam tanto e têm tanta validade quanto qualquer pensamento positivo. Se você acredita que certa ideia é uma verdade inegável, seu subconsciente a aceitará como tal e operará com a firme convicção de que é verdade. Por exemplo, se você acredita que não pode ter sucesso porque não concluiu seus estudos, ou porque é muito jovem ou muito velho e ninguém vai te levar a sério, seu subconsciente irá programar essa ideia como uma verdade inquestionável, não importa o quão absurdo possa ser. E o pior de tudo é que se você insistir em acreditar que isso é o que você é, não apenas sua mente subconsciente aceitará essas crenças limitantes e negativas, mas você operará com base nelas e criará ao seu redor uma realidade que estará alinhada com elas. Você só verá fatos e situações que confirmem essa crença e acabará por aceitá-las como se fosse o seu destino. Também é responsável por direcionar suas ações automáticas. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma atitude pessimista e automaticamente reagem negativamente a quase tudo. Você provavelmente já encontrou com pessoas cuja visão de vida é negativa e suas expectativas são quase sempre ruins. Porém, o importante aqui é reconhecer que nenhum bebê nasce com uma atitude negativa, mas que é um comportamento aprendido ou socialmente condicionado pelo meio. Com o tempo, esse condicionamento acaba programando nossas atitudes profundamente em nosso subconsciente. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que programamos negativamente, também podemos condicionar nossas mentes para o sucesso. Você pode tomar a decisão agora mesmo de programar seu subconsciente para o sucesso. E se você terá sucesso, dependerá do tipo de informação que você se alimenta de maneira constante. Aliás, todos os seus hábitos são apenas programas que desencanteiam respostas químicas em seu cérebro e seu corpo, e nós a desenvolvemos por meio da experiência da vida diária e da repetição. Um exemplo de programa mental é aprender a dirigir. Quando você estava aprendendo a dirigir, você tinha que estar extremamente consciente, mas agora que já dirigiu milhares de vezes, o processo está enraizado em sua mente subconsciente e você não pensa mais sobre isso. O seu subconsciente também é responsável pela sua memória de longo prazo, pois armazena todas as experiências que você teve, lembra de tudo sobre a sua vida. Mesmo as velhas memórias que você acha que foram esquecidas, ainda residem no subconsciente e inclusive podem até estar influenciando seus pensamentos e comportamentos até hoje. Para entender a maneira como isso acontece, devemos primeiro conhecer alguns fundamentos sobre como o cérebro funciona. Existem áreas do cérebro que nos permitem sentir certas coisas com o corpo, invocar ou iniciar funções motoras ou movimentos. São áreas que nos permitem criar memórias de longo prazo. Cada cérebro é mapeado geograficamente, e isso que nos permite aprender coisas novas e ter novas experiências. Cada vez que aprendemos algo novo, fazemos novas conexões cerebrais, também chamadas de conexões sinápticas. Em algumas das pesquisas mais recentes da neurociência, descobriu-se que 1 hora de concentração focada em um conceito ou ideia literalmente dobra o número de conexões no cérebro e produz evidências físicas do resultado de nossa interação com o ambiente. Quando estamos no meio de uma experiência, nossos sentidos nos conectam com o ambiente, e à medida que essa informação sensorial retorna ao cérebro, células de neurônios começam a se organizar em padrões e redes. Quando isso acontece, o cérebro límbico, também conhecido como cérebro emocional, começa a fabricar substâncias químicas para que o nosso corpo comece a entender o que a mente entendeu intelectualmente.
Esses químicos produzem o que conhecemos como sentimentos e emoções. A implicação disso é que toda vez que nos sentimos ilimitados, abundantes e livres de preocupações, estamos ensinando quimicamente o nosso corpo a adotar este hábito. Porém, o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando nos sentimos preocupados, tensos, negativos, pobres e estressados, estamos ensinando o nosso corpo a adotar esse hábito. O cérebro límbico também tem outras funções. É responsável pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, é responsável por regular inconscientemente os níveis de açúcar no sangue, níveis hormonais, a temperatura, a respiração e a frequência cardíaca, entre muitos outros aspectos. Em outras palavras, cuida de nos fazer viver automaticamente. Então, para resumir a ideia sobre o cérebro límbico, quando começamos a fabricar substâncias químicas a partir de uma determinada experiência, a assinatura emocional e química dessa experiência muda nossos corpos de alguma forma. A maior conotação disso é que se pudéssemos criar essa experiência uma vez, deveríamos ser capazes de recriá-la, e se pudéssemos recriar qualquer experiência repetidamente, poderíamos condicionar neuroquimicamente nossa mente e corpo, ou seja, podemos criar hábitos. Portanto, é de vital importância que você entenda que é quem é neste precioso instante, graças aos seus hábitos de pensamento. Não são as circunstâncias externas que o fazem sentir o que sente ou ser quem é, mas os seus próprios pensamentos que o condicionaram. Alguma vez, já se perguntou por que é tão difícil quebrar um mau hábito? É devido a seus pensamentos, sentimentos e comportamentos fazerem parte de um ciclo fechado, no qual uma parte do ciclo afeta a outra. E a combinação de todo esse processo são os químicos em nosso corpo. Funciona assim. Em algum momento ocorre um evento que te faz ter um certo pensamento, que te faz sentir uma emoção ou sentimento, que te faz agir ou se comportar de uma determinada maneira. Finalmente, o seu comportamento reforça o seu pensamento, que reforçam suas emoções. E assim um hábito é um ciclo fechado que está sendo constantemente reforçado. Mas, como todos os diferentes elementos desse ciclo se reforçam, tudo acontece por meio de associações. Seu cérebro é o lar de uma vasta rede de 84 bilhões de neurônios. Os neurônios transmitem sinais entre si por meio de até 1.000 trilhões de conexões sinápticas. Esses sinais são como você se lembra automaticamente de pisar no pedal do freio ao chegar em um sinal vermelho. É instantâneo. Você não tem que pensar sobre isso. No nível de sua rede neural, passa o sinal de um neurônio que representa a luz vermelha para outro neurônio que significa pisar no freio, por meio de químicos conhecidos como neurotransmissores. Quanto mais frequentemente se envia mensagem de ida e volta entre esses neurônios, mais profundamente essa associação se torna enraizada. É muito positivo para adotar subconscientemente comportamentos que nos são úteis. Mas nos casos em que tentamos quebrar um hábito ou criar um novo, isso pode se tornar algo muito negativo. Por exemplo, vamos pensar sobre o som do seu despertador. Se quando o alarme tocar você pensar em algo como "estou tão cansado que não quero me levantar", esse pensamento fará com que você se sinta cansado. Essa sensação provavelmente resultará em você apertar o botão de soneca. E cada vez que você pressiona este botão, você está reforçando esse comportamento. Em um nível neural, você está literalmente conectando o evento de alarme com a ação de pressionar o botão de soneca toda vez que o faz. Então, como você muda esse comportamento? Você deve intervir entre o que você pensa e a ação resultante. Se você fosse pensar de uma maneira nova e positiva como "adoro sair da cama", "estou pronto para começar o dia", ou "tenho muitas coisas interessantes para fazer hoje", esses pensamentos farão com que você experimente uma nova sensação, como a de estar motivado.
E quando você se sente motivado, você fica mais inclinado a sair da cama em vez de apertar o botão soneca. Com o tempo, a rede neural aprende um novo comportamento e se converte em um novo comportamento automático. Você deve adotar os pensamentos que desencanteiam o resultado que deseja. Não espere ter o resultado que deseja para então prestar atenção aos seus pensamentos. Muitas pessoas passam pela vida com uma filosofia como esta: quando eu tiver isso, farei isso, então serei isso. Por exemplo, quando eu tiver muito dinheiro, aí vou começar um negócio dos meus sonhos, e aí serei feliz. Ou quando eu tiver mais energia, irei para a academia, aí terei confiança. Nos exemplos anteriores, o que você é depende de algo externo a você, de uma circunstância futura que você acha que deve ocorrer para se sentir de uma certa maneira. Você está optando por não experimentar o estado que deseja. E o dilema com essa mentalidade é que você nunca pode ser nada devido a uma circunstância externa. Você pode conseguir algo devido a circunstâncias externas, mas isso não fará de você a pessoa que deseja. Quero dizer, uma vez que você tenha um dinheiro, ele não o fará feliz. Você pode sentir prazer ou satisfação temporária, mas o dinheiro por si só não pode fazer você feliz para sempre. Agora, aqui está a verdade sobre o assunto do estado de ânimo. Quer você queira ser feliz, bem-sucedido, confiante ou qualquer outro estado que você ache que o fará sentir a satisfação dos seus desejos, não precisa de nada externo para vivenciá-los. Você tem acesso a todos eles agora mesmo. Nada externo precisa acontecer para você ser feliz. Você pode escolher agora. Se em algum momento você estudou ou leu sobre programação neurolinguística, também conhecida como PNL, então essa ideia não será nova para você. E esta é a própria essência da lei da atração. Os resultados que você deseja produzir são atraídos por quem você é. Portanto, se você espera ter alguma coisa antes de ser alguma coisa, então terá que esperar por muito tempo. É como se você sentasse em frente a uma fogueira e dissesse: me dê fogo, e aí eu lhe darei lenha. Quando mais cedo você experimentar o estado que acredita que a realização dos seus desejos lhe proporcionará, mais cedo você poderá manifestar os seus desejos. Portanto, comece agora a ser a pessoa que sonha ser. Faça as coisas que essa pessoa faria. Pense em como essa pessoa pensaria, e com o tempo você será. Se você deseja atrair abundância para a sua vida, experimente os sentimentos que a abundância lhe trará. Seja feliz. Tome decisões e ações necessárias com o estado mental de abundância. Naturalmente, em pouco tempo, você começará a abrir os seus olhos para as oportunidades e, eventualmente, os resultados que deseja experimentar. Este modelo sempre funciona. Não importa o que você esteja tentando atrair para a sua vida, seja amor, dinheiro ou saúde. Esta é uma mudança de paradigma que deve ocorrer antes que você possa manifestar a vida dos seus sonhos. Nos capítulos seguintes, veremos cada uma das etapas para manifestar os seus sonhos de acordo com a lei da atração e da ciência. Mas primeiro, você deve assumir a responsabilidade por seus resultados. Escolha um dia para começar sua nova vida. É uma boa ideia marcar isso de alguma forma, talvez fazendo um pequeno ritual em casa ou escrevendo uma declaração no papel. Você pode até apresentar sua declaração publicamente no Facebook, mostrando a sua intenção de começar uma nova vida. Este é o melhor momento para assumir as responsabilidades, as suas. Eu não posso fazer isso por você. As respostas para a maioria das perguntas que aparecerão no processo de manifestação virão da sua própria experiência e do que você observa funcionando em sua própria vida. O domínio da lei da atração se baseia na experiência pessoal. Se você passa os seus fins de semana de pijama, assistindo televisão, comendo comida gordurosa e desejando que o telefone toque e que seja a pessoa dos seus sonhos, não se surpreenda se não conseguir os resultados que deseja.
Se você faz uma visualização ou ritual, estabelece uma intenção e depois fica chateado quando não se manifesta imediatamente, ou se culpa o escritor do livro, não se surpreenda quando não alcançar os resultados desejados. Se pensa que disse, não posso fazer isso por você, apenas como uma forma de evitar meus próprios deveres com você, então não se surpreenda quando você não conseguir os resultados desejados. Quero que você entenda que depende exclusivamente de você tomar as medidas necessárias e realizar este trabalho. O mau trabalhador culpa sua ferramenta. O mau aluno culpa seu professor. Um bom aprendiz da lei da atração não culpa ninguém. E então ele aprende com a experiência e segue em frente. Mas vamos voltar a falar sobre você e a sua mente subconsciente. Certamente você está se perguntando: o que a mente subconsciente tem a ver com a lei da atração e o nosso nível de sucesso na vida? É uma excelente pergunta. Descobriremos a resposta abaixo, ao falar de suas verdadeiras prioridades. Suas verdadeiras prioridades. Já reparou que existem certos momentos da vida que o seu subconsciente os percebe como de enorme importância para a sobrevivência e assume o controle, fazendo-o agir inclusive ignorando a mente consciente? Por exemplo, imagine que você está prestes a atravessar a rua sem prestar atenção e de repente ouve o barulho de um caminhão se aproximando em alta velocidade. Com certeza dará um salto automaticamente para trás e sairá do caminho. Você não vai pensar, deixa ver, isso soa como um caminhão? Acho que talvez devesse me mover. Não. Você vai agir imediatamente. É um reflexo automático, embora a verdade é que a sua mente consciente também esteve envolvida neste processo, porque foi através dela que registrou de antemão o perigo que existe em tal situação. Este tipo de informação está em seu subconsciente, é vital para a sua sobrevivência e segurança pessoal, e você pode obtê-la e processá-la quase instantaneamente. Mas para que isso aconteça de maneira automática, ou para que possa acessar informações importantes rapidamente, depende muito de como você as inseriu em sua mente. Nem todas as informações do seu subconsciente podem ser acessadas tão rapidamente, o que pode ser um impedimento, especialmente se essas informações foram críticas para o seu sucesso. Vamos fazer um pouco de exercício. Responda às perguntas. Qual o nome do seu parceiro? Qual é o seu número de telefone? O que você almoçou 3 meses atrás? Bom, talvez a última pergunta não tenha sido totalmente justa, já que 3 meses atrás é muito tempo, certo? Então vamos mudar isso. O que almoçou 2 meses atrás? Ainda muito longe para lembrar? Bem, o que almoçou 4 dias atrás? Você provavelmente não se lembra, mas não se preocupe. Não que haja algo errado com você. A verdade é que, a menos que aquele dia tenha um significado especial para você, é provável que você não seja capaz de se lembrar dele, ou pelo menos não rapidamente. O que desejo ilustrar com essas perguntas é o seguinte: o que faz algumas coisas serem lembradas rapidamente e outras não? Certamente, a passagem do tempo torna difícil lembrar certas coisas com facilidade. Embora o que aconteceu às perguntas que acabei de fazer tenha menos a ver com o tempo e mais a ver com onde essas informações estão armazenadas em sua mente. Certamente você já conseguiu presumir que o nome do seu parceiro e o seu número de telefone estão na sua memória de acesso rápido. Por isso foi tão fácil encontrar a resposta. Enquanto a informação sobre o seu almoço seguramente se encontra na lista mais lenta e menos acessível de memória de uso casual. Vale esclarecer que, embora não precisemos nos lembrar rapidamente de todos os tipos de informações ou estímulos que vêm à nossa mente, a verdade é que há certas coisas que gostaríamos de lembrar rapidamente, mas que ainda não conseguimos lembrar, principalmente quando mais precisamos. Por exemplo, não seria ótimo ter em sua memória de acesso rápido todas as informações que têm a ver com seu sucesso, objetivos,
e as habilidades que irão ajudá-lo a ter sucesso? Não acha que se definitivamente havia algo que deveria estar naquela parte do seu subconsciente, deveria ser essas coisas? Você pode imaginar a mudança que ocorreria em sua vida se essas coisas vitais para o seu sucesso e felicidade pudessem ser acessadas tão rapidamente quanto você consegue lembrar do número de telefone? Há pessoas que dizem que querem ter sucesso e que estão totalmente comprometidas com seu sucesso. Mas se você perguntar qual é a meta mais importante para este ano, ou quais são seus sonhos e prioridades, eles vão olhar para você como se você tivesse perguntado o que comeram no café da manhã há 15 anos atrás. Vamos examinar então quais são os aspectos que determinam para onde vão as informações que entram em sua mente, a fim de usar esse conhecimento na programação do que é realmente importante para você. Me deixe te perguntar: é importante para você lembrar o nome do seu parceiro? Claro que sim. E se não acredita, esta tarde, ao chegar em casa, mude o nome ao cumprimentar e verá como é importante. Assim, o primeiro fator que determina que certa informação seja armazenada na memória de acesso rápido é o que conhecemos como percepção de importância. Todas as informações que você percebe como importantes e vitais certamente irão para a memória de acesso rápido. O segundo fator necessário para que qualquer informação vá parar na memória de acesso rápido é a repetição constante. Você se lembra do seu número de telefone porque o usa com certa periodicidade. Frequentemente está passando para outras pessoas ou está escrevendo em algum lugar. Portanto, a presença de qualquer um desses dois aspectos, a percepção de importância ou a repetição constante, enviará a informação para a memória de acesso rápido. Portanto, a ideia de reprogramar seu cérebro é simples. Se você quiser que certas informações específicas vão para sua memória de acesso rápido, onde você pode lembrar constantemente ou mantê-las presente, você deve ter certeza que seu cérebro primeiro as percebe como importantes e você deve repeti-las constantemente. O que você almoçou 3 meses atrás também está em sua mente subconsciente, exceto que está numa área reservada para informações de uso casual. Por quê? Como essa informação não é importante, só aconteceu uma vez, aquele almoço não foi mais do que um evento das centenas que ocorrem durante um dia normal da sua vida. Então eu pergunto novamente: onde você acha que todas as informações de que você precisa para ter sucesso devem ser encontradas? Onde devem estar seus sonhos, objetivos e aspirações que você deseja alcançar? Exatamente na memória de acesso rápido. E a maneira mais fácil de colocar informações lá é mediante a percepção da importância e a repetição. É por isso que estou gastando tanto tempo neste ponto. Se você pensar em todas as atitudes, crenças e valores que realmente regem sua vida hoje, sejam eles positivos ou negativos, são aqueles aos quais você atribuiu grande importância e que busca constantemente vivenciar em sua vida. Os hábitos que você tem hoje, bons ou ruins, são o resultado desse processo que acabei de descrever. Para muitas pessoas, as resoluções de ano novo são apenas mais uma ideia que logo é esquecida. Porém, se no dia seguinte você se levantar cedo e fizer algo que o aproxime dos seus sonhos e repetir todos os dias, logo essa informação vai parar na zona de acesso rápido e aí começará a se converter em um hábito. Se você já assistiu o filme O Segredo, com certeza já conhece os painéis de visão, que nada mais são do que um quadro ou uma área na parede onde coloca a imagem dos seus sonhos, para as poder ver constantemente. Não é magia e nem esoterismo, é simplesmente uma técnica para colocar as informações importantes na área apropriada do seu cérebro, de modo que sua consciência absorva seus sonhos e direcione cada uma de suas ações para sua realização. Se você não usa um quadro de visão, pode simplesmente escrever seus objetivos e sonhos
em um pedaço de papel e lê-los constantemente. Dê a eles uma data em que você espera tê-los alcançado. Procure imagens que permitam a visualização com clareza. E o mais importante de tudo, faça algo agora que o aproxime mais deles. Certamente você já conheceu alguma dessas pessoas que parecem sempre tomar decisões certas, parecem saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar, sabem o que é bom para eles e podem enfrentar uma situação e saber imediatamente a melhor maneira de responder, enquanto há outras pessoas que são incapazes de tomar a decisão certa, não sabem o que fazer ou não têm ideia do que é do seu interesse. Esse último tipo de pessoa é facilmente reconhecível, pois são elas que sempre pedem conselhos para todo lado, mas nada fazem a respeito. Passam muito tempo à procura de segundas opiniões e não sabem que decisão tomar. Por quê? Porque eles não programaram sua mente subconsciente com as informações que lhe permitem tomar as decisões certas. Portanto, o primeiro passo para manifestar os seus desejos com a lei da atração é programar seu plano de sucesso pessoal em sua memória de acesso rápido, para que se torne um reflexo automático. Lembre-se de que todas as decisões que tomamos e a maneira como agimos, consciente ou inconscientemente, baseiam-se nas informações com as quais programamos nossa mente subconsciente. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar no efeito das decisões que você toma no dia a dia, principalmente na decisão sobre o que focar sua atenção e os pensamentos que você alimenta. E você vai descobrir o efeito que isso causa na sua realidade, inclusive no nível físico.